Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma destas conversas sobre a cidade. Porquê? Porque Lisboa continua. O meu convidado de hoje, Luís Osório, homem do jornalismo, dos livros, da palavra, da comunicação, de um modo geral. Obrigado, Luís, por teres aceito o convite. Obrigado, é um gosto ter-te nesta Lisboa que continua. Olha, diz-me uma coisa. Continua mesmo. Continua, lá fora. Lá fora a chuva cai. Hoje é que apetece dizer como a música. Diz-me uma coisa, tu nasceste em 1971, em Lisboa, e há dois locais que norteiam o teu mapa inicial da cidade. Campo de Ourique e a Baixa. Sim. Fala-nos um bocadinho dessas memórias. Olha, sim, quando tenho um lugar, normalmente diz-se, e tu sabes muito bem isso, outros convidados, noutras conversas o disseram, que Lisboa é uma terra que é ao mesmo tempo um sem lugar. Quando as pessoas vão de férias, aquela coisa que põe em criança, eu vou de férias, vou para a terra. Exato. Nós nunca fomos. Nós não temos terra. Não temos terra, Exatamente. não dirias para Lisboa. Exatamente. Só que não é verdade, porque quando eu imagino Lisboa, imagino o único lugar possível para mim, mesmo quando não estou em Lisboa. Hoje parte do meu tempo é vivido em Évora e eu, quando acordo em todas as noites, ou em todas as manhãs, penso que estou em Lisboa. Exato. E quando estou num hotel fora do país, quando eu acordo, a primeira coisa é Lisboa. Não é? É a minha casa. E Campo de Ourique é o lugar da casa onde vivi desde que nasci até aos... Como é que recordas Campo de Ourique há 50 anos, há 40 e tal anos? É a única casa possível. Não é? Quando acordo, penso em Lisboa como lugar onde estou. Quando penso em Campo de Ourique, penso na única casa, e já tive tantas casas, a única casa onde verdadeiramente vivi, porque era o bairro onde eu saía com a minha mãe, saía de mão dada com a minha mãe, criança, e a minha mãe era gigante, não é? E os lugares da infância são sempre os únicos lugares possíveis quando fazemos este trabalho de pensar sobre... Há os primeiros contactos com os livros, também por Campo de Ourique. Sim, o Eduardo dos Livros, antes de chegar à Ferreira Borges, na zona chique do bairro. O bairro de Campo de Ourique é um bairro fascinante, ainda é. Repleto de comércio. Repleto de comércio, é um lugar que parece até um bocadinho bairros de Paris, aqueles bairros de Paris onde tudo existe, em 2 quarteirões ou 3, tudo o que é essencial existe. Onde estão os livros também. Vai com várias livrarias. E a Baixa? O que é que te liga à Baixa? A Baixa é o... Creio que tem a ver com camisolas. Não, olha, tem a ver a Baixa mais ainda do que as camisolas. A camisola das camisolas tem a ver com o meu pai, não é? Porque apesar do meu pai ter nascido, nasceu no Congo belga, mas o lugar dele em Lisboa é ali na Praça do Chile, e Rua Ponta Delgada, uma rua mítica para mim. Mas quando penso no meu pai, penso na Baixa, numa coisa que para mim era impressionante, porque quando caminhava com ele, muito criança, eu ficava fascinado porque ele conhecia toda a gente. Eu achava que ele conhecia toda a gente, porque ele parava de 10 em 10 minutos na Baixa a cumprimentar alguém. E portanto, para mim, ele era a Baixa e a Baixa era o meu pai. O lugar onde ele aparentemente conhecia toda a Lisboa falava com ele e toda a Lisboa queria saber de mim. Quem é este miúdo, Zé Manel? E este miúdo era, e o meu pai, com alguma graça, sendo ele homossexual, quando eu já era adulto, dizia, eu atrapalhava-me imenso, não saía mais contigo. Quer dizer, eu fui o primeiro a assumir um homossexual. Agora pensarem que eu possa gostar de crianças, isso é que era diabólico para mim. Portanto, é assim, o Baixa é o lugar onde tudo acontece em menos tempo, e portanto, é um lugar maravilhoso. E as camisolas? As camisolas eu não sei. Não havia uma loja onde a tua mãe fazia? Não, claro, não.
havia duas coisas. A loja da minha mãe, onde fazia camisolas de lã, e vendia depois numa loja da Baixa, e mais. E a minha avó Joaquina, que é a mulher da minha vida, a mãe da minha mãe, uma mulher muito pobre, que nasceu muito pobre e que viveu toda a vida a fazer sutiãs na sua máquina oliva. E ela vendia no final do mês, levava com grandes sacos os sutiãs já feitos, ia aos restauradores, lugar onde o patrão estava, com uma série de mulheres que trabalhavam nessa loja, num quarto andar nos restauradores, e subia e ela vendia e levava dinheiro em troca, não é? E apanhávamos o 9 de Campo de Ourique, o autocarro, que ia até aos restauradores, e regressávamos. A minha mãe, sim, vendia numa loja em Campo de Ourique e numa loja da Baixa. Lembras-te da rua? Não me lembro. Eu saía, estas andanças com a minha mãe aconteceram todas antes do nascimento da minha irmã, da filha da minha mãe e do meu padrasto. Eu tinha 7 anos quando nasceram, portanto foi tudo antes do nascimento da Rita. Muito miúdo. Duas zonas de comércio, era isso que eu estava a pensar, não é? Tanto Campo de Ourique como a Baixa. Sim, embora Campo de Ourique não seja para mim uma zona, não é para mim a zona de comércio, é a zona dos afetos, é a zona da infância, é a zona em que, quando vou sozinho, e vou muitas vezes sozinho a Campo de Ourique, não é quando estou em baixo, às vezes, olha, apetece-me ir a Campo de Ourique, e quando estou, é sempre o regresso ao lugar onde havia mais futuro do que passado, onde eu tinha mais futuro do que passado. Hoje, nós estamos muito bem conservados. Estava tudo por inventar, não é? Estava tudo. E tudo era possível, não é? Eu tenho em casa um bloco de notas com ideias que quero fazer, e sei que já não posso fazer todas as ideias que estão no bloco. E isso, eu creio que te acontece também. Não é? Hoje, apesar de estarmos bem conservados, temos mais passado do que futuro, mesmo que as coisas nos corram bem. Fazes-me lembrar aquele texto do Almada dos livros na livraria. Estamos aqui numa livraria, quando ele diz: não chego nem para metade da livraria. Não. Me fizeste lembrar agora: não chego nem para metade das ideias. Mas isso, vamos falar num debate sobre livros em algum momento, não é? Mas quando nós pensamos e olhamos para estes livros todos, acho que as pessoas que não gostam de ler não percebem porque é que nós temos tantos livros em casa e muitos deles nós não os lemos. Não percebem a ideia de que, ok, mas vamos ler. E essa promessa de futuro é uma coisa que apazigua. Muitas vezes qualquer pessoa que tem uma biblioteca razoável sabe que não vai lê-la toda. Claro. Exatamente. Claro. Mas sabe que poderá ler quando quiser. Isso é um princípio de liberdade fundamental. Eles estão ali. Eles estão ali a olhar para nós. Diz-me uma coisa, tu falaste aí no teu pai, que é uma pessoa sempre muito presente, né, quando falas de ti, quando falas da vida, quando falas das mais variadas coisas. O teu pai foi essencialmente um homem ligado a duas coisas. Quando lembramos dele, lembramos da ligação à música e da ligação à política. Tens memória de sítios em Lisboa a que ele te tenha levado relacionados com essas atividades, com essas dinâmicas? Sim, há dois sítios logo fundamentais. O sítio político esse é Pereira Gomes, não é? E o Vitória. Sim, são os dois sítios que eu fui. Estava escrito nas estrelas que eu iria ser comunista e que iria, enfim, certamente não há outra hipótese. Aliás, eu tenho uma relação de não de amor-ódio em relação a mim ao Partido Comunista, mas em relação a muitos comunistas que conheceram o meu pai, é amor-ódio. Quando vou à festa do Avante é magnífico porque me tratam sempre tão bem, eu fico sempre como se estivesse também em casa. Só que ao fim de, sejando com um amigo do Partido Comunista, ao fim de 2 copos de vinho, dizem: Luís, tu és tão simpático, mas como é que é possível, sendo tu filho do Zé Manel, como é que é possível que não sejas comunista, sejas esse burguês de merda, não é? Pronto, portanto, o Vitória e a Soé Pereira Gomes são sítios importantes e míticos no meu percurso. E depois também... ainda hoje são o símbolo do princípio de Lisboa. São. E depois em relação à música, as casas de fado, todas as casas de fado do Bairro Alto são importantes. Claro. Lembro-me de ter visto... e depois também a Parreirinha de Alfama, portanto, aquelas zonas mais... também zonas velhas de Lisboa. Assim, quando penso na música e o meu pai...
penso muito no fado, porque é inevitável, porque ele teve um papel muito importante, muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam, enquanto intérprete. Depois desistiu mesmo dessa fase da vida. E dedicou-se ao estudo e à investigação. Depois com um grande... Não sei se tu o conheceste. Estava a pensar nisso. Cruzei-me com ele uma única vez, claro, no Clube do Fado. No Clube do Fado. Sei concretamente quando foi. No lançamento de um festival criado pelo Ruben de Carvalho, que era o Festival dos Portos. Exatamente. Que era uma ideia magnífica de juntar música de cidades portuárias. Exato. Que é uma metáfora brilhante, é uma coisa muito bem apanhada. Foi a única vez que estive com ele. Lembro-me perfeitamente disso. Não, o meu pai era um homem insuportável, não é? Teve um mau feitio, mas ao mesmo tempo, um mau feitio terrível. Isso era uma coisa consensual, mas ao mesmo tempo depois com um coração enorme, com uma capacidade também de fazer acontecer extraordinária e com uma coragem física também incrível. E eu tive sempre uma grande admiração por ele. E essas noites de fado são noites, sobretudo mais do que Alfama, o Bairro Alto. Não é? O Bairro Alto, a Casa da Amália. Sim. A Casa da Amália é fundamental. E a minha relação com a Amália, com aspas, porque não tive relação nenhuma, mas as 4 ou 5 vezes que estive com a Amália... Foi por ele? Foi por ele, com exceção da última conversa, foi a última entrevista que a Amália deu, que eu publiquei no meu primeiro livro, em 1999. E a Amália, assim, é a descoberta de uma ideia de solidão acompanhada. Eu nunca tinha visto uma pessoa que tivesse esta coisa extraordinária de estar sempre rodeada e estar sempre só. O fado é isso também. Lisboa é isso também. Repara, nós somos o único país em que a nossa música identitária é uma música que não se dança. Não acontece em mais nenhuma música identitária. A nossa música, o fado, é numa Lisboa que tem este sol, não hoje, mas que tem este sol extraordinário, mas que fomos capazes, veio a maluqueira disto, não é? Fomos capazes de inventar o fado com um sol e com uma luz de Lisboa. Como é que alguém com esta luz consegue inventar uma música como o fado? Enfim, isto é o nosso paradoxo. Estado de espírito muito próprio. Diz-me outra coisa. Tu dirigiste um jornal chamado A Capital, que, como o nome indica, é um jornal com uma relação umbilical muito forte a esta cidade. Essa experiência alterou de alguma forma a tua relação com a cidade? Sim e não. Na verdade, não. Sim, porque... Enfim, e a capital, não o capital. Não é? Se fosse o capital, a capital ainda existia. Não, mas a Capital foi um jornal que, no momento em que eu vou para a direção da Capital, com 30 e poucos anos, 32 anos, tentámos fazer o contrário, o movimento inverso. Como a Capital estava falida, praticamente já falida, tentámos que a última respiração do jornal pudesse ser nacional. Foi a última tentativa de salvar a Capital, porque retirámos-lo de vespertino, o jornal vendia muito pouco, e durante o último ano e meio... Foi o último vespertino. Foi o último vespertino. Numa altura em que já os ciclos noticiosos já não eram assim. E depois tentámos, e foi uma experiência fantástica. Eu passei pela Capital de 96 a 99, e portanto quando chega à Capital a internet não estava de todo, nem existia ainda. Eu assistia à chegada da internet às redações. E é muito curioso o que tu estás a dizer, porque de facto um vespertino tem uma respiração muito própria, para usar a tua expressão. Porque nós saímos de manhã, vamos trabalhar, vamos almoçar, e quando regressávamos do almoço, tínhamos as novidades fresquíssimas do que aconteceu enquanto estivemos enfiados no trabalho. E, de facto, sem internet isto muda tudo, como é evidente, não é? É muito engraçado, porque hoje, ao contrário do que também se possa pensar, parece um paradoxo, mas fala-se muito que o papel está em vias de extinção nos jornais, e coisa que me parece que está por provar ainda. Mas... Como diria o Twain, são manifestamente exageradas as notícias da morte do jornal. Porque quem... não é por acaso que os grandes jornais mundiais continuam a manter-se em papel, apesar de terem desenvolvido o online. Por uma coisa simples, porque quem põe dinheiro nos jornais continua a querer pôr dinheiro no papel. Porque os seus resultados e todos os estudos dizem que o critério entre o deve e o haver, para quem investe, lucra mais com o papel do que com o online,
sendo que o online é visto por 10 vezes mais do que do papel. E nós não sabemos como será com as próximas gerações, mas a nossa, por exemplo, tenho a perfeita noção, qualquer um de nós, quando tem de ler uma coisa de 10 páginas, o que é que faz? Faz um documento e imprime. Claro. Não é? Claro. Não vai estar a ler as 10 páginas a andar para baixo. Não, o papel tem esta coisa ainda hoje de, ok, uma seriedade, está escrito, está impresso. Quando nós lemos tanta coisa, não é? Tanta coisa, e tudo ao mesmo tempo que, mesmo que a informação seja fidedigna, de referência, a possibilidade de nós misturarmos já coisa e não sabemos o que é referência e o que é fake e o que é para entretenimento é muito grande, é muito tenue. Portanto, é muito... Agora, paradoxalmente, um vespertino hoje em papel, tendo em conta os ciclos noticiosos e a rapidez com que estas coisas... faz mais sentido que o jornal de manhã. Se não faz mais sentido o jornal de manhã, porque as pessoas compram o jornal quando saem de casa, os que compram ainda. Sim. Porque senão seria mais inteligente ter um jornal a sair vespertino. A Capital, a dada altura, tinha uma assinatura publicitária que eu achava absolutamente magistral, que era: a Capital sai à tarde para você saber mais cedo. Claro. E é uma frase muitíssimo inteligente. Claro. Tu disseste a dada altura... Muito rapidamente, hoje, o grande pecado dos jornais é que quando tu compras os jornais de manhã, tu já sabes as notícias, o essencial. Claro. Isso é que é uma coisa terrível. Claro. Se fosse à tarde, se saísse à tarde, o delay seria... Isso levava-nos para uma outra conversa. Qual é o papel do jornal hoje? Jornal, não é? Não é por acaso que os jornais que continuam a manter uma credibilidade mais elevada têm uma fortíssima componente de opinião, de análise, claro, de reflexão. Porque a notícia pura e dura morreu ontem, já nós sabemos. Quem foi, porque é que morreu, poderia ter sido, isso que estamos de ler depois mais pausadamente e mais calmamente, não é? São ritmos diferentes. Tu disseste a dada altura, e continuando ainda na senda do jornalismo, os meus amigos jornalistas acham que eu, se calhar, sou mais um escritor do que um jornalista. Mas os meus amigos escritores acham que eu sou mais jornalista do que escritor. Ora, tu aos 19 anos começas no jornalismo... Mas tu tens esse problema também, quer dizer, de outro tipo de coisas. Eu não sou escritor. Não, mas eu estou safo. Mas de outras coisas, porque fazes coisas acontecer. Portanto, as pessoas que fazem eventos literários acham que tu és um jornalista. Os jornalistas acham que tu és um produtor cultural. Eu acho que temos o mesmo problema. Tem problema. tudo a ver com comunicação. É a palavra-chave disto tudo. O que é que te atraía na profissão aos 19 anos? Era mais a forma ou o conteúdo? Era mais a possibilidade de fazer as coisas daquele modo? Ou era aquela intensidade, romantismo, digamos, da mensagem, do poder de modificar? Sim, era isso tudo. Mas desde sempre, desde que me lembro, não quer dizer que seja verdade o que eu vou dizer, não é? Desde que me lembro de todas as memórias, eu já estou convencido disso, como Freud diria que todas as memórias são falsas. E julgo que sim, todas elas vão sendo trabalhadas em função daquilo que é o nosso olhar, ou aquilo que nós achamos ou que eu acho que é o meu perfil, que é os meus desejos, o que for. Desde muito cedo que eu nunca me senti e nunca percebi que era um jornalista puro, porque quis sempre fazer outras coisas. Repara, a primeira coisa que faço não é no jornalismo, é na televisão, num programa juvenil chamado Lentes de Contacto. Era um programa de comunicação, de conceito, mas muito juvenil, com miúdos de liceu. E depois, sim, sou estagiário no cenário jornal. E há ali um início de uma carreira jornalística que acaba por determinar uma parte do meu caminho. E o jornalismo é um exercício, repara, o cenário jornal, eu estive na mesma sala. E é uma daquelas profissões que nos moldam, não é? Sim, que moldam muito, porque são intensas, são absolutas. O Ferreira costuma dizer: eu hei de ser sempre jornalista, sim, seja qual for as possibilidades de diário. Eu percebo perfeitamente. Sim, porque mesmo que o António Mega Ferreira não seja jornalista desde a Revolução Miguelista, mais ou menos, é como se uma matriz, é um olhar. Sim, claro. E repara, o Semanário Jornal, na minha sala de estagiário, imagina, eu tinha o Fernando Assis Pacheco, o Rogério Rodrigues
e o Cardoso Pires mantinha lá uma cadeira. Quer dizer, uma pessoa sente... É impossível não sente ser duas contaminado coisas. com qualquer coisa. Sente duas coisas. Sente que este é um caminho porque aqui eu posso ser tudo. Mas por outro lado sente, eu quero ser mais do que jornalista. O jornalismo só, única e simplesmente não me chega, apesar de ser absoluto. E portanto, por isso ao longo da minha vida ensinei uma peça de teatro, fiz política, eu faço aquilo que me apetece fazer em cada momento. E escreves livros? Escreves livros, é verdade. Publicaste há muito pouco tempo Ficheiros Secretos e numa entrevista também recente que o Manuel Luís Gosta te fez, uma entrevista bastante interessante, ele a dada altura dizia com alguma acutilância que todos os teus livros são sobre a memória. São. Sendo que todos os meus livros que são muito diferentes entre eles, porque A Queda de um Homem, que é um romance de 2017 e que é um livro que muita gente, que eu tinha feito o antes, o Amor, que é um livro de pensamento, em que as nossas avós e as nossas mães tocavam e diziam: Luís é tão boa pessoa, é tão maravilhoso, obrigado, Luís. Escreva A Queda de um Homem e as mesmas pessoas agarravam e diziam: Luís, mas como é que o Luís, sendo tão boa pessoa, consegue fazer aquelas filhas de putice na Queda de um Homem? Isso é quase o trabalho de um ator. Eu acho que isto é a vida tal como é, a capacidade, a possibilidade de tu poderes criar uma narrativa. Só se joga se tu conseguires fazer duas coisas, na minha opinião. Por um lado, renunciar a uma ideia de felicidade. A felicidade é uma ideia totalmente reacionária, não é? Porque te afasta, se fosse possível, a felicidade enquanto modo permanente, aristotélico, o que aconteceria é que a vida acabaria como nós a conhecemos. A criação seria impossível, não é? Porque tu feliz em necessitamos de alguma tensão para... Tu não precisas de questionar coisa nenhuma, não é? Portanto, essa é uma primeira questão. Esse seria, por exemplo, um dos custos da imortalidade. Sim, claro. E por outro lado, tu tens que fazer aqui um pacto verdadeiro com aquilo que é com aquilo que tu tens dentro. E portanto, tudo será possível e todas as salas têm que ser visitadas. Não pode haver aqui qualquer tipo de... A memória é a nossa bagagem. E a memória é a nossa bagagem. E voltando à memória, sim. E depois eu julgo que os escritores têm que estar também, ou devem estar comprometidos com o seu tempo. Mesmo que escrevam histórias que passadas há 500 anos na Inquisição, devem estar comprometidos e serem uma janela para este tempo e para o olhar dos outros sobre este tempo. E esse é um dos motivos também de alguma crise na criação e na cultura. Até porque há características dos homens há 500 anos que são exatamente as mesmas dos homens. Exatamente. Tu escreves neste livro, a maioria dos livros ou das canções que são feitas ou dos quadros que são pintados normalmente resistem pouco. E são poucos os livros ou coisas que fazemos que resistem. Há muitas figuras importantes no seu tempo que depois, posteriormente, também não resistem. Sim. Porquê é que escolheste estas para os Ficheiros Secretos? Sim, os Ficheiros Secretos é um pouco esta ideia de ok, tenho 50 anos, que é uma constatação do caraças, não é? Às tantas eu penso, tenho 50 anos. É um número simbólico. Não é? Isto passa mesmo depressa, não é? Passa, como dizia as nossas avós, não é? Exatamente. Tinham mesmo razão, nós ridicularizávamos, mas não é que tinham razão, isto passa mesmo depressa. Tive o privilégio de poder ter conhecido praticamente todas as figuras que marcaram o tempo na política, na cultura, na economia, nas empresas. Portanto, de alguma maneira também senti que tinha as histórias suficientes para poder retribuir, para poder devolver às pessoas que me leem aquilo que a vida me propôs, aquilo que a vida me ofereceu. Portanto, de alguma maneira também eu escolhi estas histórias, primeiro com a preocupação de existir alguma identidade entre as histórias e alguma ligação, e uma ligação que no fundo tenta encontrar explicações para o país que somos, a partir de pequenas histórias e de figuras, pequenas histórias de figuras que marcam o nosso tempo, encontrar um sentido e
uma definição possível para esta aventura que se chama Portugal e para esta aventura de ser português. Inclusive já admitiste, o que é muito curioso, que algumas destas figuras não gostas delas. Não gosto. Mas aí neste livro tentei que isso não se percebesse, não é? Porque não era justo que o livro e estas histórias fossem contaminadas por aquilo que são os meus valores. Tiveste que policiar a tua própria escrita nesse sentido, então. Tive que me policiar, sim, mas há um personagem na história portuguesa contemporânea que é um personagem que ninguém em democracia teve tantas maiorias absolutas como ele, Cavaco Silva, e que eu considero abominável. Não é? E 2 ou 3 das melhores histórias dos Fecheiros Secretos são com Cavaco Silva. E há uma história, aliás, que acho deliciosa nos Fecheiros Secretos, que para uns é um sinal. Lá está, Luís, Cavaco Silva, percebes esta história, porque é que ele é fantástico? E a mesma história, vendo, se nós colocarmos a câmara noutro lugar, noutro olhar, diria, vês aquela história, Luís, é a prova do que tu dizes, ele é abominável. Portanto, a mesma história, que é a escolha do Ministro das Finanças. Para uns é a prova de que ele é o homem certo no lugar certo, para outros é a prova de que ele é um tipo que não tem eticamente ponta para onde se lhe pega. Sou um otimista, não sobre o ser humano, mas sobre a vida. O mundo é maior que nós? Sim, claro. Mas para cada um de nós somos o mundo. O mundo é maior que nós. Como é que se resolve esta dualidade? Não, o mundo é maior que nós sempre. Porque o mundo é maior que nós sempre. A liberdade, que é um conceito que gosto muito, mas é um conceito que tem sido deturpado pelo tempo. Porque por este tempo olha e define a liberdade, mesmo pessoas de quem gostamos e mesmo pessoas que admiramos e que pensam na liberdade única e exclusivamente como uma liberdade individual. Quando não há liberdade individual possível sem uma construção coletiva. Aliás, sem uma construção coletiva nós matamos uns aos outros olimpicamente. E portanto aqui a liberdade coletiva só se consegue construir com aquilo que nós estivermos dispostos a abdicar individualmente, muitas vezes. Não é? E isso, Mas não é fácil ter essa consciência permanente de que o mundo é maior que nós. Não, mas o mundo é maior do que nós. Por inerência da condição humana, nós olhamos o mundo pelos nossos olhos, por nós. Nós somos a referência para cada um de nós. O mundo acaba para ti no momento em que tu morreres. Não é? O mundo... Quiçá. Sim, mas esse argumento, ou o mundo acaba quando eu morrer. Quiçá. Mas por aí, para. Mas pensa, se todos pensarem assim, não há. Vamos lá esquecer as mudanças climáticas. O último apaga a luz. Eu costumo referir muitas vezes que é a grande impossibilidade humana é alguém imaginar-se não ser. Sim. Tu isso não consegues. Não. Todas as tuas referências são sendo. Sim. Há um texto, um soneto muitíssimo conhecido do Vinícius de Moraes, em que ele nos diz: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Eu lembrei-me deste soneto ao ler uma frase tua: quando estamos num lugar, é como se fosse para sempre. É como receberes uma pessoa e só teres 5 minutos. Mas aqueles 5 minutos têm de durar como se fossem muito mais. Conheci algumas pessoas assim, com essa capacidade que me marcou muito. A possibilidade de sentares à frente, e de eu me sentar muitas vezes à frente de pessoas que tinham bigger than life, pessoas que olham para mim em muitas fases da vida ou como um miúdo ou como alguém que não se pode perder muito tempo e se sentam e me tratam como se eu fosse, como se eu tivesse uma importância como a deles e como iguais e que têm aqueles minutos, mas aqueles minutos
É como se não existissem. Aqueles momentos são bem aproveitados. Sabes que eu não gosto muito de... reconhecendo que muitas vezes nos aproximamos, e é isso que conta, é um bocadinho aquilo que estavas a falar sobre a morte e sobre o mundo, e sobre nós e o mundo. A obra é muito mais importante do que a pessoa concreta. A não ser que a pessoa seja minha amiga, ou que eu ame aquela pessoa, ou que seja da minha família e que eu gosto dela. Aí a pessoa concreta é mais importante. Lá está o mundo visto pelos nossos olhos. Claro. Repara, eu quero lá saber se o António Lobo Antunes é um canalha. Eu gosto dos livros, de muitos dos livros do António Lobo Antunes. E a obra do António Lobo Antunes vale por si, para falar de um homem. A velha discussão do homem e a obra, não é? No entanto, há pessoas que eu não quero conhecer. Que não me apetece conhecer. Há pessoas que tu criticas, tens essa experiência também, certamente temos. Nós criticamos pessoas que defendem uma ideia de liberdade de pensamento, liberdade de crítica, desde que não escrevam sobre elas. Se escrevemos sobre elas, são capazes de nós ficarmos com a mão como estendida. Se costuma dizer, o mundo divide-se entre os bons e os maus. E já agora, para facilitar, os bons fazem a divisão. Exatamente. E, portanto, esta é cada vez mais, as pessoas de quem eu gosto têm que ter, se calhar, para equilibrarem o facto de eu não ser... Esta coisa dos 5 minutos vividos é muito interessante. Não será por acaso, tu falaste há pouco no Fernando Assis Pacheco, ele tem um livro que são textos de crónicas radiofónicas que se chama Tenho 5 minutos para vos contar uma história. É fantástico. Lá está. É a marca dos 5 minutos. Há um episódio de uma entrevista tua que eu acho muito, muito curioso. Quando tu entrevistaste o Jorge Sampaio e foste deixando ao longo da conversa muitas pistas, muitas coisas, muitos pormenores da sua infância, da sua vida pessoal, etc. Ao ponto de ele ir perguntando várias vezes ao longo da conversa: mas como é que o Luís sabe isso? Mas como é que o Luís descobriu isso? Mas como é que não sei o quê? E tu, no fim, com um bom humor enorme, agradeceste-lhe e pediste para entregar um beijinho à Dona Fernanda, à sua mãe. E eu ri à gargalhada com esse final, e ele, obviamente que era um homem inteligente, percebeu naquele momento de onde é que tinha vindo, como hoje se diz, os spoilers. Mas o que eu gostava de perguntar a reboque deste episódio, que é de facto bastante revelador disso mesmo, é se achas que há técnicas na comunicação, seja no jornalismo, na publicidade, na criação de um discurso político, que depois contaminam a nossa forma de pensar e a nossa forma de atuar no dia-a-dia, a lidar com os outros. Sim, há técnicas, não é? Agora há técnicas também para tudo, não é? Mas há técnicas, claro, há técnicas de comunicação, sobretudo técnicas de comunicação para facilitar a empatia, não é? Para facilitar esta ideia da curiosidade. Uma entrevista, por exemplo, é um ato de empatia, é uma viagem ao interior, é uma conversa. Uma boa entrevista é uma boa conversa. Com uma dose de informação que se tem e que se digere, e tu, este exercício desta conversa, eu próprio já não me lembrava da loja de abaixo da minha mãe, porque para mim a loja de abaixo que existia... Mas isso é o trabalho que nós fazemos antes da conversa, sabes disso? Mas é digerir e depois avançar com uma conversa como se tudo já tivesse... Porque tem a ver com a conversa que nós queremos ter. Claro. Quando selecionamos os temas, quando os ordenamos de uma determinada forma. E daí, voltando a essa pergunta, há de facto técnicas, há de facto ferramentas que vêm deste tipo de profissões, ligadas à comunicação, que depois um advogado também o tem certamente, que depois acabamos por utilizar no dia-a-dia a lidar com os outros. Uma das coisas mais improváveis que tenho feito ao longo dos anos é algum trabalho com pessoas e políticos também. A única nuance aqui é que eu não recebo dinheiro por isso, porque esse trabalho, com exceção de uma coisa que fiz politicamente, portanto, há duas coisas: uma ninguém sabe, e a segunda eu não recebo dinheiro por isso, porque é por convicção. Mas uma das coisas que é importante no trabalho com políticos, ou nas entrevistas, é não só a questão da empatia, como não transformar as pessoas naquilo que elas não são.
Isso é muito importante, porque hoje este tempo é um tempo que privilegia o hábil manuseamento de máscaras, Sim. em que as pessoas às 2x3 esquecem-se da sua cara original. E quando se esquece da cara original, a Se possibilidade... lessem atentamente o Álvaro Campos, sabiam que às vezes quando queremos retirar a máscara Já já não não dá. só o rosto. Só E é uma chatice. E é uma chatice. Tu falaste aí na questão da política, tu conduziste uma série de entrevistas há pouco tempo, chamavam-se Política com Palavra. Não é? Exato. Podcast do Partido Socialista. Exatamente. Mas isso levou-me a pensar uma coisa. Uma das questões que se falaram muito durante a pandemia, essencialmente em 2020, talvez este ano menos, foi a dificuldade ou a incapacidade, que neste caso o governo, que era quem tinha de conduzir as coisas, não é? Em última análise, teve de entregar a comunicação a profissionais. E então tentavam ser os políticos a passar-nos informação técnica. Claro que não dava bom resultado. Sim. Porquê é que achas que se deu essa... Apetece-me dizer incapacidade, não encontro outro termo, de entregar essa função a profissionais de comunicação. Em relação ao Partido Socialista no governo, foi um governo que durou 6 anos, não é? 2015, 2021, como Primeiro-Ministro, que é um tempo bastante duradouro. Teve 6 anos como Primeiro-Ministro, vamos ver o que é que acontece. Acontece sempre aqui o poder político, qualquer tipo de poder, faz-nos estar numa dimensão diferente, necessariamente. E a partir de determinada altura é muito complicado gerir as coisas e gerir as coisas em termos de comunicação. Porque, por um lado, o que tu dizes é verdade, absolutamente. Houve momentos em que o governo não conseguiu comunicar coisas que eram até fáceis de comunicar com... Isso é como aquilo que se costuma dizer muitas vezes. Há bons cientistas que não dão bons professores. Não foi. Portanto... E, portanto, há aqui um erro, um certo distanciamento em relação àquilo que é a realidade e aquilo que a realidade precisa. Exato. Uma coisa é tomar as decisões, outra coisa é depois comunicar. Certamente. E depois, porque os políticos não têm, quando a coordenação política é feita por políticos, ao fim de algum tempo, como a vida na política é muito intensa, as pessoas muitas vezes falam dos políticos e não têm a noção da intensidade do que é pertencer a um governo. Não é? É uma intensidade. Não. O que é que acontece? Acontece que há muito, logicamente, em todos os governos, um distanciamento em relação àquilo que é a realidade concreta, voltando à realidade concreta. Porque se funciona em circuito fechado, que é um circuito fechado que, aliás, existe na política e no jornalismo político. Mas achas que essa incapacidade, novamente, de reconhecer a necessidade de colocar profissionais de comunicação nessa equação teve a ver com este executivo em concreto? Não, ou com qualquer um que passaria algo qualquer, semelhante? Nesse aspecto, não sei se qualquer um... Porque há governos que funcionam na Europa, por exemplo, de uma maneira com uma importância da comunicação muito forte. Por outro lado, existe o risco de essa comunicação ser tão totalitária que passa a ser mais importante do que aquilo que é a política. Não é? Do que aquilo que são... Que está na base E aí os grandes governos que funcionam para as sondagens... Porque a comunicação também, os especialistas de comunicação, não têm, muitas vezes, aquilo que falta aos políticos na comunicação. O que é fundamental é que exista uma comunicação política que seja culta politicamente, que saiba exatamente aquilo que está a acontecer politicamente. E isso não é fácil de encontrar. Mas depois também saiba utilizar as tais ferramentas para levar a carta agressiva. Por um lado, o que falta a um partido político no poder é um grupo com poder executivo, em que tenha especialistas de comunicação, mas pessoas da confiança do governo político. Para que haja uma consonância, claro. Exatamente. Há um poema que eu gosto especialmente, do Jaime Salazar Sampaio, um poema concreto, portanto, um poema gráfico, em que ele escreve, embora este poema tenha a forma de um quadrado, ele é definitivamente o rosto de um homem. Eu lembro muitas vezes desta frase. Muito bonita. E este teu livro, este Ficheiros Secretos, são várias histórias sobre várias figuras, mas também sobre ti. Sim, nós estamos sempre nas... Mas talvez mais do que muita gente possa pensar. Sim, acho que sim. Aliás, eu acho que há 2 livros
Há ali vários episódios que tu, a forma como os contas, estás a falar do que hoje pensas desses E episódios. vou sempre pensar sobre... É sempre o meu ângulo de câmara que está lá. Isto é um bocadinho como o Homem que Matou Liberty Valance, de John Ford, em que no início tu estás todo o filme condicionado ao teu primeiro olhar sobre a cena que John Ford te mostra, e tu achas que quem matou Liberty Valance foi uma pessoa, foi o personagem principal. E depois, no final, ele faz exatamente a mesma cena, repete e coloca a câmera noutro lugar, e tu percebes que estavas enganado, porque quem matou Liberty Valance foi outro personagem. E isto é um pouco... eu coloco a posição da câmara em função daquilo que é o meu olhar sobre a narrativa. Falávamos há pouco, é pelos nossos olhos que vemos. Sempre. Talvez, eu vou dizer uma coisa que é, se calhar para muitas pessoas que nos ouvem e que leram, eventualmente, quase escandaloso. Mas eu estou mais, o que eu sou hoje, mais naquilo que é, num certo sentido, não é? Mais nos fecheiros secretos, portanto, a minha visão a partir da visão dos outros, ou Na Queda de um Homem, que é um romance sobre este tempo muito difícil, muito voraz, do que propriamente no Mãe Promete-me que Lês. Porque o Mãe Promete-me que Lês eu estou por completo, não é? É a minha história, mas é a minha história ao fim de 10 anos, a carta ao fim de 10 anos da morte da minha mãe, e é uma carta que mais do que ser uma carta para a minha mãe, é uma carta para os meus leitores, para quem me lê. E essa interpelação a quem me lê a partir da história do Miguel, porque a minha mãe chamava-me Miguel, e o Miguel morreu a partir do momento em que ela morre também. Portanto, eu quando me chamam Miguel, alguém me chama Miguel, eu não olho para trás já. Esse Miguel morreu. Portanto, num certo sentido, aquele Miguel já é um personagem de ficção, e a minha mãe também. O que acontece quando as mortes, mesmo as mortes que nos são mais íntimas, acontecem. O tempo, a primeira coisa que nós nos esquecemos é da voz das pessoas. E mesmo que achemos que eu ouvi uma gravação da minha mãe e fiquei, não era a gravação que eu tinha, não era a memória que eu tinha na minha A memória também nos trai. Luís, completa a frase como te ocorra. A minha Lisboa é? A minha Lisboa é a minha vida. Não é pouco. E pronto, foi assim a conversa com o Luís Osório. Mais uma destas conversas sobre a cidade. Porquê? Porque Lisboa continua. Música